A rodada 3 foi excelente para a maioria dos cartoleiros e os nossos times mandaram muito bem na rodada. Nesse vídeo, eu vou analisar os confrontos, passar os melhores SGs e montar o esboço do nosso time do canal para todos podermos mitar na rodada 4 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Foco aqui do canal, é claro, o Cartola FC, mas também tem bastante conteúdo sobre futebol, fantasy game de modo geral, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também, tá? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês aqui. E como eu estava falando, a rodada foi muito boa para vários cartoleiros ali e a gente mandou muito bem, né? Nosso time aqui do canal fez 74 pontos e valorizamos importantes 4 cartoletas aqui, chegando a 117,48. E os nossos times aqui dos sócios, né, que a gente manda, o time top fez 89,06 pontos, valorizando 7,12 cartoletas. A gente mandou atualização ali de última hora saindo o Cristaldo, colocando o Scarpa, que deu bastante certo, né? E o nosso time de valorização, apesar de não ter conseguido uma pontuação tão boa, né, 49,97, valorizou 10,70 cartoletas, que é o que a gente espera desse time aqui, né? Se a gente pegar o desempenho deles ao longo do ano aí, ó, o time de valorização tá com 140 cartoletas, já tá muito bem, e o time de pontuação tá com 203, tá? Então, quero saber de vocês aí, como é que vocês foram nessa rodada, se vocês conseguiram. Eu sei que teve gente que conseguiu até passar de 100 pontos, então deixa nos comentários sua pontuação que eu quero saber. E também, fala o nome do seu time também, para a gente poder dar uma conferida, olhar os times aí que o pessoal tá comentando, tá? E também siga o nosso Instagram. A gente postou aí na última rodada essa apostinha aqui no Mateuzinho, que deu muito certo aí. Tava no time top, tava no time do sócio, tava no time do canal, e deu muito certo essa aposta no Mateuzinho. A gente posta também os SGs lá, bateu do Grêmio, Bragantino, Atlético Paranaense. Botafogo, infelizmente, aquele golzinho prejudicou bastante gente, aquele golzinho do Juventude, né? Então, bastante conteúdo aqui também no Instagram para vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui o vídeo dessa rodada aqui. Já falamos um pouquinho sobre a última, falamos também para vocês. Primeira dica aí, seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal, dar o like, tudo isso ajuda vocês a mitarem com certeza, hein? Mas enfim, falando um pouquinho da rodada 4, né? Começa lá no outro sábado, então vamos ter um tempo aí de descanso. Vamos ficar bastante de olho nas notícias, lembrando que na sexta-feira tem vídeo de atualização. Por quê? Agora no meio de semana, vários times jogam Libertadores aí, e no outro meio de semana tem Copa do Brasil, né? Então pode ser que alguns times poupem, por exemplo, o Grêmio, que vai ter um confronto difícil aí na Argentina, e depois o Renato gosta muito da Copa do Brasil, pode ser que poupe contra o Bahia. Flamengo também, o Tite já falou que vários jogadores estão cansados, Abel Ferreira disse na coletiva que o Veiga tá no limite máximo ali, então a gente tem que ficar de olho na notícia para ver quais jogadores podem ser poupados aí, tá? O que eu vou fazer aqui? Vamos analisar os confrontos agora e passar os principais CGs e a gente vai montando o esboço do nosso time ali, tá? Eu vou fazer um processo um pouco diferente do que eu estava fazendo das outras vezes, então depois vocês deixem nos comentários se vocês preferem desse jeito que eu estou fazendo aqui ou do jeito antigo, né? Então eu vou vir aqui no site do Joga 10 News, para quem não conhece aqui o Joga 10 News é uma plataforma bem legal, eles costumam acertar bastante as escalações aí. E a gente vai analisar os confrontos e já falar alguns nomes interessantes que tem de cada time, tá? Acho que fica um jeito dinâmico aí, o pessoal comentou na live que poderia ser legal analisar assim. Vamos tentar aqui no vídeo, vocês deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? Então assim, vamos pro primeiro jogo aqui que a gente tem na rodada, Vasco e Criciúma, tá? Acho que o Vasco é favorito nesse jogo. O pessoal me perguntando se tem possibilidade de SG. Acho que o Vasco até tem uma possibilidade legal de SG, mas eu fico com um SG mais ousado, tá? Por quê? O Vasco, nos 3 jogos que fez, em todos ele acabou tomando gol. É um time que está com um pouco de dificuldade de segurar SG, mas ofensivamente tem sido muito forte. Então, o Veguete, para mim, é uma das unanimidades aí na rodada, tá muito, muito forte mesmo. Se você quiser pensar em peças defensivas aí do Vasco, me agrada o Lucas Piton. Aliás, dando uma olhadinha aqui no SofaScore, que é uma outra plataforma que eu recomendo bastante para vocês, em termos de assistências esperadas, Lucas Piton é o terceiro, tá? E o segundo melhor lateral. Então é um cara que tá tendo bastante chance aí, criando bastante chance. Então pode ser que agora, quem sabe uma dobradinha ali, assistência do Piton, gol do Veguete ali de cabeça, né? Então seria o SG que eu indicaria do Vasco, ou então o Léo Jardim, tá? Que também tem feito muitas defesas, salvado o Vasco, um dos melhores goleiros aí do Campeonato Brasileiro. Né? Então,
Léo Jardim, Lucas Piton e Veguete são nomes muito fortes aí para a rodada, tá? E depois a gente faz uma apostinha no David que pode ser interessante. Do Criciúma, só vocês pensarem num Claudinho aqui pensando na valorização, tá? Vindo pro próximo jogo aqui entre Cuiabá e Atlético Mineiro. Cuiabá, que perdeu os 2 jogos que fez, ainda não fez gol no campeonato. É o segundo time que menos criou chance de gol. Aliás, o time que menos criou chance é justamente o Criciúma, tá? Enfrenta o Galo, que já é um time muito mais sólido do que o time do Vasco, tá? Então, eu acho que o Galo, mesmo jogando fora de casa, tem um potencial de SG muito, muito forte para a rodada, tá? A gente pode pensar nas peças defensivas aqui no Gemerson, o Igor Rabelo se jogar. O Arana, muito, muito forte para a rodada, tá? É um lateral muito ofensivo, começou o ano gerando muita média básica, tá? Então, gosto bastante do Arana, do Gemerson, enfim. Acho o Galo um dos principais dias para a rodada, tá? E claro, das peças ofensivas, Scarpa aqui, quase unanimidade também na rodada aí, se vocês olharem aqui, ó, a gente tava falando do SofaScore, o Scarpa é a melhor nota do SofaScore, craque de bola aí, o Scarpinha, né? E do lado do... ainda tem o Hulk também, sempre muito forte ali. O pessoal fala, o Hulk não tá mitando aí. O Hulk começar mal é fazer 6, 7 pontos, né? Então, é sempre um cara muito forte, tá? Então, Hulk, Scarpa, Arana, Gemerson, até o Everson pode ser um goleiro interessante aí pra rodada, tá? Vindo pro próximo jogo aqui, a gente tem Bahia e Grêmio, né? E aí, pessoal, já vejo um jogo de gols. O Bahia também é um time que nos 3 jogos que fez jogos de ambas marcam, né? Contra o Vitória ali 2-2, no jogo contra o Fluminense que não valeu 2-1. No primeiro jogo perdeu de 2-1 para o Internacional, então é um time que cede muita chance de gol, cria muita chance de gol também, então a gente pensar em peças ofensivas, tá? Como eu falei, não vou destacar ninguém do Grêmio, porque é um pouco difícil de saber essa escalação, mesmo joga 10 News, não sei se essa escalação tá certa aqui, tá? O Renato pode poupar vários jogadores. E do lado do Bahia, tem vários meias do Bahia interessante, né? Até se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, que é mais um site aí interessante, eu gosto sempre de passar sites gratuitos, todos esses que eu falei são gratuitos, tá? E que é interessante a gente analisar as estatísticas por eles, tá? Então, se a gente pegar aqui meias do Bahia, ó, todos eles são bastante interessantes aqui, ó. A gente tem o Everton Ribeiro, que é o que tem melhor média, o Tassiano, Caio Alexandre, Pedro Fortaleza, o próprio Jean Lucas, o Cauli, que não tá com uma média muito boa, mas no jogo contra o Fluminense, que não valeu pro Cartola, o Cauli imitou, fez gol ali, então é um cara muito forte. Todos os meias do Bahia são interessantes. Eduardo, tem algum que você prefere um pouquinho mais? Pessoal, eu gosto bastante do Tassiano, tá? Por quê? Ele tem jogado como centroavante ali do Bahia, né? Então, várias das chances acabam passando por ele tem mais chance de finalizar, né? E é um cara baratinho, tem lei do ex aí para quem acredita contra o Grêmio. Então, tendo um meio de campo tão qualificado aqui, podendo entrar o Biel ou até o próprio Ademir aqui, pode estar sendo ter bastante chance de gol aí, tá? Então, pensar nas peças ofensivas desse jogo. Temos Flamengo e Botafogo, um jogo bem equilibrado. Eu fui até dar uma olhadinha no retrospecto dos dois times aqui no O Gol, né? O Flamengo, nos últimos 10 jogos contra o Botafogo, ganhou 7, empatou 1 e só perdeu 2. Ah, mas o Botafogo melhorou agora, teve a SAF, é verdade. Mas mesmo assim, se a gente pegar os últimos 4 jogos que eles fizeram, que foi nos últimos 2 anos, aí 2023, 2024, foram 3 vitórias do Flamengo e só uma vitória do Botafogo. Né? Então, o Flamengo costuma ter uma supremacia aí contra o Botafogo, jogando em casa com o apoio da torcida. Acho que é favorito nesse jogo. SG é um pouco mais ousado, se vocês quiserem pensar aqui num Rossi, pela questão das defesas, ou até no Ayrton Lucas, que é um lateral bastante ofensivo. O SG acho mais ousado, tá? E do meio para frente, pessoal, ficar de olho aqui, por exemplo, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro vão ser todos jogadores que vão ter potencial de valorização. Até falando para vocês aqui um pouquinho sobre a valorização, agora vai se estabilizar. Então, o que significa que vai estabilizar? Vai ser a regra que vai valer ao longo do campeonato inteiro. Então, jogadores que desvalorizaram na última rodada têm um potencial maior de valorizar. Jogadores que valorizaram muito tendem a desvalorizar. Mas claro que tudo isso depende da pontuação. A gente lá no vídeo de sexta-feira traz um menino para valorizar para vocês, traz um time ali de valorização, né? Mas fica de olho, o Pedro tem um grande potencial de valorizar para a rodada, assim como a Rascaeta e De La Cruz. É os nomes que a gente vai ficar mais de olho aqui, tá? Como falei, Ayrton, Lucas e Rossi podem ser peças interessantes. Do lado do Botafogo ali, complicado. Talvez um Hugo, que é sempre um lateral muito de média básica. Chiquinho Soares, que gosta de fazer gol ali no Flamengo, podem ser peças legais, né? Vindo aqui para Corinthians e Fluminense, Corinthians começou muito mal o campeonato. É o único time que jogou 3 jogos e ainda não fez nenhum gol, né? Então foi sentido bastante dificuldade de fazer gols. Tem criado chance, é verdade, mas não tem conseguido concluir em gol. Em frente ao Fluminense, que por outro lado é um time que também, igual o Bahia, todos os jogos do Fluminense foram de ambas marcam, né?
É um time que está com dificuldade de segurar SG, mas tem criado bastante ofensivamente. Então, eu acho que algumas peças interessantes aqui que a gente ficar de olho nesse jogo. Acho que é um jogo para empate, assim, eu não sei se eu consigo apontar um favorito aqui, porque o Corinthians começou mal, mas joga em casa, o apoio em Itaquera é muito forte, o Fluminense vai ter, como eu falei, Libertadores e Copa do Brasil, então pode preservar alguns jogadores, né? Mas me agrada aqui o Garro do Corinthians, é um cara que começou muito bem o ano, né? Mesmo com essa fase ruim do Corinthians, é um cara que tem finalizado, gerado média básica. Se o Corinthians tiver participação em gol, que eu acho que pode ser que tenha, né? O Fluminense tem tomado muito gol, pode passar pelos pés do Garro, tá? Do lado do Fluminense, claro, o Arias, né? Sempre muito forte, eu até falei que era unanimidade na última rodada. Não participou de gol, mesmo assim fez 6,60, é um cara muito forte. E peças defensivas aqui, o Marcelo, sempre muito bom ali, média básica, participando de gol ali, né? Do lado do Corinthians, pessoal, ficar de olho no Cássio, tá? O time do Fluminense finaliza muito mesmo, então o Cássio vai ter potencial de fazer muitas defesas. E se segurar o SG, pode estourar aí na rodada, tá? Vindo aqui para Cruzeiro e Vitória, Cruzeiro que tinha começado bem até o campeonato, né? Conseguiu uma vitória ali contra o Botafogo em casa, empatou contra o Fortaleza fora, mas acabou tomando uma goleada do Atlético Mineiro, né? É um time que está tentando encontrar o seu caminho ainda, enfim, meio complicado. O Galo tá fazendo o Cruzeiro sofrer, né? E o Vitória, ainda não conseguiu vitória aí no Campeonato Brasileiro, né? Sendo redundante ali. Mas é um time que tem jogado bem, jogou muito bem contra o Bahia, acabou deixando escapar a vitória, né? Contra o time do Palmeiras na primeira rodada também jogou bem, mas não conseguiu ganhar, né? Acabou perdendo por 1-0. Eu vejo um jogo movimentado, acho que pode ser um jogo de gols aqui. Ficar de olho em duas peças interessantíssimas aqui do meio de campo. O Matheus Pereira do Cruzeiro e o Mateuzinho, nossa aposta da última rodada. No setor defensivo, apesar de eu achar que é um SG mais difícil aqui, o William e o Marlon são laterais muito bons mesmo. Eles começaram o ano desarmando bastante ali, né? Aliás, eu vou deixar até nos comentários para vocês aí, pessoal, o nosso dashboard dos estaduais, que tem todas as estatísticas aí dos estaduais, né? Por exemplo, tem desempenho dos times aí no campeonato, dados gerais sobre os jogadores, então média, minutagem, você pode filtrar aqui pela posição, então todo o conteúdo aí sobre os estaduais, tá? Bastante interessante, conteúdo gratuito que eu vou deixar aí nos comentários, tá? Então, o William Marlon é interessante, e o João Marcelo é um zagueiro bem baratinho, e que é um zagueiro que teve mais desarme nos estaduais aí, pode ser peças interessantes, acho o SG bem ousado, mas quem sabe pensando na média básica deles pode ser legal aí para a rodada, tá? Gosto mais de Matheus Pereira e Mateuzinho para esse jogo. Temos Fortaleza e Bragantino, né? Um jogo que dois times, o Bragantino líder aí do campeonato, incrivelmente, é um time bastante ofensivo ali, a defesa já não é tão sólida, conseguiu segurar esse jogo contra o Corinthians, é verdade, né? E o Fortaleza também, é um time bastante ofensivo, que cria bastante. Então, assim, eu acho que o Fortaleza é favorito para esse jogo, vejo uma vitória do Fortaleza aqui, mesmo o Bragantino sendo o líder do campeonato. O Pochettino é o cara que tem tido melhor média básica, participou de 2 gols aí nos 2 jogos, né? 2 assistências. Mas eu tenho um feelingzinho no Pikachu, tá? Ele tem até mais participações em gol do que o Pikachu no que o Pochettino no ano. Já são 7 gols e 2 assistências para o Pikachu no ano. Pode ser um nome que me agrada bastante aí para a rodada, tá? E o Bruno Pacheco aqui, que é lateral esquerdo, e nesse esquema do Fortaleza tá jogando bem avançado, né? Quem assistiu o jogo do Fortaleza vê que ele tá jogando quase como ponta esquerda. Pode ser uma peça bem legal aí para a rodada, tá? Um cara que, quem sabe, tem um potencial de assistir, jogando em casa sempre muito forte, gera média básica. Os pontos do Bragantino perdem bastante a posse de bola. Pode ser um nome interessante aí para a rodada, né? Temos Juventude e Atlético Paranaense. Aqui eu já vi um jogo de poucos gols, tá? O Juventude em casa costuma ser um time que se defende muito bem. O Atlético Paranaense é uma zaga sólida também, né? Então, assim, de olho no Gabriel do Juventude. Pô, Eduardo, Gabriel, pessoal, o Gabriel foi muito bem no jogo que ele fez em casa e é um cara que fez -6 na última rodada. Então, provavelmente, se o Gabriel fizer -2 até, então, se ele zerar na rodada, ele já começa a valorizar, tá? Então, um cara bem legal para a rodada, pode ter potencial de fazer bastante defesa e se segurar esse G, vai estourar de pontuação e valorização, tá? E do lado do Atlético Paranaense, quero destacar para vocês aqui o Kaique Rocha, tá? Melhor zagueiro aí do campeonato até agora, é o único zagueiro que tem sido confiável aí em gerar média básica, então é uma peça bem legal aí para a rodada, tá? Das peças ofensivas, talvez o Jean Carlos também vai estar bom para valorizar, mas enfim, um cara que é meia, joga como ponta, pode ser interessante aí para a rodada, tá? Chegamos aqui ao que eu acho que é o maior favorito para a rodada, tá? O time do Internacional enfrentando o Atlético Goianiense, né? O Inter, que começou bem o campeonato, ganhou em casa do Bahia, ganhou fora de casa contra o Palmeiras, acabou perdendo para o Atlético Paranaense, que é um time muito, muito forte jogando em casa, né? Mas nada de demérito para o Inter. O Inter tem criado muitas chances, daí quero destacar um cara interessante. Rafael Borré, né? Uma estatística que eu sempre gosto de olhar aqui é os gols esperados, né?
Por quê? Ele sempre converge para os melhores jogadores do campeonato, né? Opa, cliquei no Veguete sem querer aqui, ó. O site aqui já tá querendo que eu escale o Veguete aqui no nosso time, né? Mas quero destacar aqui o Rafael Borré, tá? O XG é sempre uma estatística que converge para artilheiros do campeonato, tá? E aí vocês veem aqui, por exemplo, Veguete, o Tiquinho já fizeram 2 gols, o Biel já fez 2 gols aqui, né? São jogadores que têm criado muita chance. E o Borré, ele não fez gol ainda, mas é o líder de expected goals. Então ele tem criado muita chance, mas não tem convertido. Uma hora essa bola vai começar a entrar, ele tá gerando muita finalização, então tá gerando média básica. Enfrentando esse Atlético Goianiense, tem tomado muitos gols. Rafael Borré é um nome excelente para rodada, é uma aposta bem diferente. Até a hora que eu vi, ele não estava entre os mais escalados, então ficar de olho nele aqui, tá? A gente tem a dupla contrária aqui, o Maurício, que prometia tudo aí no começo do campeonato e não tem entregado nada aí, começou mal, né? E tem o Wesley, que não prometia nada e tá entregando tudo, é o melhor atacante do campeonato em termos de média, quem diria aí? O Wesley, então, pensar aqui numa dobradinha, ou Maurício Borré, ou Wesley Borré, pode ser uma aposta ousada aí pra rodada, tá? E acho que o Inter tem potencial de SG, o Atlético Goianiense está muito mal. Pensar aqui no Vitão, que vai estar bom para valorizar, o Rocher tem feito muitas defesas, e o René também, René Busso, enfim, todo o sistema defensivo do Internacional é interessante. A gente vai falar de quando a gente estiver montando o esboço de algumas estratégias para rodada, tá? E para finalizar aqui os confrontos, a gente tem São Paulo e Palmeiras, né? Como eu falei, São Paulo joga Libertadores, depois joga a Copa do Brasil. Mesma questão do Palmeiras, São Paulo que trocou de técnico, né? Agora o técnico de São Paulo vai ser o Subelti aí. Então é difícil de imaginar como é que vai ser essa escalação de São Paulo, né? Quem quiser apostar talvez num Caleri aí, porque costuma fazer gol no Palmeiras, mas assim, um jogo muito imprevisível, é até difícil saber se vai ser um jogo de gols ou um jogo de poucos gols. Enfim, é sempre um jogo bem difícil entre Palmeiras e São Paulo, né? Se você quiser, como eu falei, apostar no Caleri pode ser uma peça interessante. Do lado do Palmeiras, nem indicaria o Veiga, tá numa fase bem complicada ali. O Hendrick, talvez pela média básica. Mas ficar de olho no Everton, tá? Palmeiras e São Paulo às vezes costumam fazer jogo de poucos gols. E até vindo aqui no SofaScore de novo, o Everton é o cara que tem mais gols evitados. O que é isso? É que era para ser gol, então o time era uma chance clara de gol, mas o goleiro acabou salvando, tá? Então, o Everton é um cara que conheceu muito bem o campeonato, pode ser que consiga segurar esse G-Story na pontuação, tá? Segue pro Léo Jardim, que também tá bem perto do Everton ali, tá? Então é isso, basicamente, sobre os jogos aí da rodada, né? E aí, a gente falando um pouquinho dos SGs, antes de a gente escalar aqui com vocês, deixa eu puxar aqui pro lado e vamos vender todo o nosso time. Então, antes disso, só vamos falar dos principais SGs. Para mim, o principal é o Internacional, o segundo SG que eu acho mais interessante, do Galo aqui, então, os dois principais SGs. Dois SGs que eu acho um pouco mais ousados, do Vasco aqui, um SG interessante, o Criciúma tem criado muito pouco, o problema do Vasco, confiar na defesa do Vasco, né? Gosto do SG do Flamengo, e acho que o jogo entre Juventude e Atlético Paranaense poderia ser um jogo de poucos gols. Vou colocar o Atlético Paranaense como último SG. Então, Inter, Galo, Vasco, Flamengo e Atlético Paranaense, os 5 principais SGs para a rodada. Lembrando que a gente atualiza aí e se posta lá no nosso Instagram também, tá, pessoal? Então, vamos vender todos os nossos times, todo o nosso time aqui, né? Para poder começar a escalar. Então, não esqueçam de deixar nos comentários aí se vocês gostaram desse formato aqui de vídeo, né? Com a gente analisando os confrontos, já passando algumas dicas, mostrando no campinho ali, falando um pouco sobre futebol, sobre estatísticas. Comentem se vocês gostaram desse formato, tá? Então, vamos lá, escalar nosso time aqui. Começar pelo ataque, pessoal. Só antes disso de começar aqui a escalar nosso ataque, prometo que é rapidinho. Eu já falei para vocês seguirem a gente no Instagram lá, que é gratuito, né? Se inscrever no canal, a gente sempre traz bastante conteúdo. Tem vídeo na terça, na sexta, live de fechamento, de tirar dúvidas. E a gente tem o nosso plano Cartonados 2024, tá? Pagamento único ali, ou você pode parcelar também, dá para pagar no Pix, no cartão de crédito, como vocês acharem melhor, tá? E tem os conteúdos que a gente tem no nosso canal são o nosso dashboard do Brasileirão. Eu falei do dashboard dos estaduais que é gratuito, mas a gente tem do Brasileirão, que traz muitas estatísticas para vocês mesmo, é bem interessante mesmo, tá? A gente tem as melhores escalações, como eu falei ali, né? Os nossos times top, vocês viram como é que começaram o ano. Muito bem, né? A gente colocou ali. Tem os craques da rodada, em que eu passo uma tabela de estatísticas com os principais jogadores. Para você que tá meio sem tempo para analisar, eu trago ali, ó, esses são os principais jogadores, tem que escalar daqui, daqui, daqui. Mostra uma escalação. E a gente tem nosso grupo do WhatsApp, né? Exclusivo para os sócios. Lá o pessoal pode tirar dúvidas, falar bastante com a gente. A gente tem ligas exclusivas para os sócios. Então, quem quiser virar sócio ali, vou deixar o link para vocês. Pagamento único ali. Tem a possibilidade de pagar no cartão, no Pix, bem legal, tá?
Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos escalar o nosso time aqui depois dos recados dados. Começando pelo ataque, pessoal, um cara que eu falei que é unanimidade para a rodada, Veguete, tá? Não vejo possibilidade de deixar ele de fora. É um cara que começou o ano voando aqui, se a gente olhar no Cartola FC Brasil. É um cara que tem gerado muita média básica, né? Se a gente olhar aqui, ó, Veguete. É, 15 pontos aqui fazendo gol, então 7 pontos de média básica, aqui 3,3 de média básica, tá voando baixo. Prendendo o Criciúma em casa, que é o dor de pênalti, não tem como deixar de fora. Vai estar no meu time o Borré, tá? Com certeza vai estar no meu time. Acho que tem muito potencial para rodada, como eu já falei para vocês, tá? Eu tô na dúvida no seguinte. Eu acho que daria pra gente dobrar, por exemplo, o Veguete com o David, numa aposta mais ousada aqui. O David começou também muito bem o ano, tá? Média de 6,87. É o cara que tem mais expecta de assistências aí. Como eu falei para vocês, dá para dobrar também o Inter, na verdade, com o Borré e o Wesley, tá? Que é a melhor média aí de todos os atacantes, uma dobra bem legal. Ou então você pode partir para a segurança. E com o Hulk do Atlético Mineiro enfrentando o Cuiabá ali, que está muito fraco. Ou então o Pedro, né? Que eu falei que está muito bem para valorizar, né? Fez 0,30, desvalor 2,24. É um cara que sempre finaliza muito, tem potencial de gol. Então tem essas duas possibilidades. Ou ir na segurança, Pedro ou Hulk, ou ir mais na ousadia ali dobrando ou o Vasco com David ou o Wesley com o Internacional, com o Borré, né? Então vamos deixar para a gente finalizar o ataque lá no finalzinho e a gente também escala o nosso capitão, tá? No meio de campo aqui, pessoal, primeiro nome que eu acho que não pode deixar de fora, Scarpa. Falei para vocês ali, melhor jogador aí em nota super score do Cartola, tem jogado muita bola, média de 8,40. Scarpinha é mito, né? A segunda vaga aqui do nosso meio de campo, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem que olhar um pouquinho ali a questão do como é que vai vir o Grêmio, mas eu quero fazer uma apostinha aí no Tassiano, tá? Eu acho que o Grêmio pode vir bem mexido com a zaga reserva ali. O Tassiano tem jogado como centroavante, né? O Bahia tem criado muita chance de gol, tá focado ali no Brasileirão, então vamos escalar o Tassiano aqui. Como eu falei para vocês, Cauli e Everton Ribeiro também podem ser peças interessantes. Os nomes que eu acho bem legais aqui para a rodada, pessoal. Matheus Pereira, muito forte aí do Cruzeiro. O próprio Maurício, que eu falei que não começou tão bem o ano, mas é uma opção bem legal aí para a rodada. Ou, claro, você pode ir na segurança ali de um Arrascaeta ou do De La Cruz também, né? Então, De La Cruz, Arrascaeta, Scarpa, a gente falou do Giancarlo, dos meias do Bahia, o próprio Matheus Pereira e o Maurício são as opções que eu passo para vocês fecharem meio de campo aí de vocês, tá? Por enquanto, no nosso time aqui, a gente vai vir com o Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? Poderia ser o Maurício do Internacional aqui, enfim, até fico tentado a colocar ele aqui depois, mas vamos ver. Scarpa, Matheus Pereira e Tassiano por enquanto, tá? Vamos aqui para as laterais, pessoal. E aí, como eu falei para vocês, pensar nos SGs fortes para a rodada. Então, eu já vou começar falando dos dois laterais do Inter, o René e o Bustos, né? O Bustos tá até um pouquinho mais baratinho, precisando de um pouco menos para valorizar. Mas o René acho que tem começado melhor o ano aí, tem tido mais desarmes, né? Então vou começar optando pelo René aqui, acho que é o nome mais forte para essa primeira rodada. E vou falar de um time que eu nem comentei como SG tão forte assim para rodada, mas os dois laterais estão jogando muita bola, tá? Tanto o Marlon como o William são laterais que geram muita média básica. Até aproveitar que o Marlon tá bem barato, né, para os padrões dele, ele costuma custar 14, 13 cartoletas, pode ser uma opção bem diferente, mas pela questão da valorização, né, a gente sabe que ganhar cartoletas é muito importante nesse começo de campeonato. Vou optar por enquanto pelo William, tá? Até se a gente olhar o dashboard estaduais, o William teve uma média bem parecida com o Marlon no começo de campeonato, e aqui, se a gente olhar esse começo aqui, ó, o William tá até melhor do que o Marlon. Então, vamos fazer essa opção por ele aqui. Mas a gente teria outros laterais interessantes. Por exemplo, o Arana, começou muito bem o campeonato. O problema é que ele tá bem caro aqui, tá precisando de bastante para valorizar. Mesmo caso do Marcelo ali, né? A gente poderia falar do Arthur Lucas, mas também tá precisando de bastante para valorizar. Falei do Bustos, e é um cara que tá mais baratinho aqui para vocês ficarem de olho, Lucas Piton. Quem sabe aquela dobradinha, assistência do Piton, gol do Veguete, pode ser interessante aí, né? Descendo mais complicado aqui, pessoal, só se vocês forem pensar num Claudinho aqui pela questão da valorização, né? Vamos aqui para nossa zaga, pessoal. E aí, quero começar falando, claro, a gente tem os zagueiros do Flamengo ali, Léo Pereira, que vai sempre muito bem na bola aérea, desarmou bastante contra o Palmeiras lá, né? Enfim, pode ser um zagueiro interessante, mas eu quero começar falando um zagueiro do Galo, tá? Não tive nenhum SG do Galo ali nas laterais, provavelmente nosso goleiro não vai ser o Everson do Galo, então quero ter um SG do Atlético Mineiro, que eu falei que é um dos principais SGs aí, né? Então, por enquanto, quem tá provável aqui é o Igor Rabelo, né? No Joga 10 News ali tá o Gemerson. Enfim, a gente vai ter mais notícias sobre isso. A gente pode fazer também estratégia de colocar um no titular e o outro no banco de reservas. Mas como ele tá titular por enquanto, vamos com o Igor Rabelo aqui do Galo, né?
Você poderia fechar na segurança aqui com Kaique Rocha, do Atlético Paranaense, seria uma opção bastante viável para a rodada, me agrada bastante aqui, né? Mas por enquanto, eu não vou fazer muita ousadia aqui. Vou com um zagueiro que tem potencial de SG para a rodada, é bem baratinho, deve estar bom para valorizar aqui, que é o Vitão do Internacional, tá? SG, zagueiro barato, é o que a gente está buscando ali, com potencial de valorizar, tá? E é isso, como eu falei para vocês, vocês poderiam pensar num João Marcelo aqui do Cruzeiro, que tá bem baratinho mesmo. Mas enfim, já estamos com esse SG aí do Cruzeiro, né? Mas eu ficaria mais ou menos nesses nomes mesmo que eu falei para vocês, tá? Zagueiros do Galo, zagueiros do Inter, o Kaique Rocha pela valorização, talvez um Léo Pereira ali pela bola aérea, ou o João Marcelo, porque tá bem baratinho, né? Para finalizar aqui, nosso goleiro, né, pessoal? Como eu falei, tem o Everton aqui, mais ousadia ali, começou muito bem o ano. Zagueiro, goleiros pensando no SG ali, o Everson, o próprio Rocher do Internacional é um goleiro interessante aí para a rodada, tá? A gente tem o próprio Rossi ali, legal para a rodada também, né? Tá bem, custando 7,24 cartoletas. O Cássio aqui pensando nas defesas. Mas como eu falei para vocês, a gente vai escalar o Gabriel aqui do Juventude, tá? Ele fez -6, vai precisar de pouquinho para valorizar. Se ele conseguir segurar esse giro, ele vai estourar de valorização. A gente tem que pensar nisso nesse começo de campeonato. E a gente vai fazer o hack do goleiro, né? Estratégia do anti-negativo. Para quem não conhece, você escala um goleiro aqui que não vai para o jogo. Então, por exemplo, vou escalar o Renan, do Juventude, que está machucado até. E a gente coloca aqui no nosso banco de reservas o Gabriel, tá? E aí, por exemplo, vamos supor que o Atlético Paranaense goleie de novo o Juventude e o Gabriel faça -4. A pontuação dele não conta. Só conta se ele fizer positivo. E se ele fizer positivo, ele começa a valorizar. Então é muito interessante para a rodada, é uma questão de estratégia, tá? Então dobramos o Inter, colocamos um SG do Galo, Cruzeiro aqui pela média básica e buscar um goleiro pensando em valorização, como eu falei. Acho que Atlético Paranaense e Juventude pode ser um jogo de poucos gols. Para fechar aqui nosso técnico, você poderia ir ali com o Tite, né, que é um técnico interessante, pensando no SG ali, né? Poderia ir ali com o técnico do Galo, aqui também o Gabriel Milito. Eu vou na segurança total aqui com o Kudê, acho que é o time mais favorito aí para a rodada. Vamos com ele aqui de segurança no nosso time, tá? Para fechar o ataque, sobrou bastante cartoleta, então vamos focar no Pedro aqui. É um cara que tem potencial de pontuação e valorização, então me agrada bastante. Mas como eu falei, vocês poderiam dobrar ali com o Hulk, né? Que é um cara bem seguro. Até a gente teria cartoleta para escalar o Hulk aqui também sem problemas com esse time, né? Ou poderia dobrar com o David ou com o Wesley, né? O problema é só que eu não dobrei o ataque do Inter aqui, poderia ser o Maurício, mas enfim. Aqui esse vídeo de esboço a gente gosta de passar opções para vocês e falar um pouquinho dos nomes que são interessantes, tá? Para fechar o capitão, pessoal, Pedro é uma ótima opção de capitão. O Veguete talvez seja o mais seguro ali para colocar de capitão, tá? O Hulk também. Mas por enquanto estou muito confiante que o Borré vai desencantar. Vamos torcer para ele fazer o primeiro gol dele pelo Inter. Faixa de capitão no Rafael Borré, tá? Então esse é o nosso time. Lembrando, a gente escala o banco de reservas lá na sexta-feira, a gente tem live. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários o que vocês acharam, tá? Deixa o like, ajuda demais, tá? Meta de likes aí para vocês, para no próximo vídeo a gente trazer algum material de sócios para vocês, tá? Meta de likes aí, 100 likes, tá? É complicado, mas eu sei que vocês vão me ajudar e vão conseguir. Se inscreva aí no canal, deixa o like, segue a gente lá, @cartolados no Instagram. É isso, até a próxima, falou!